E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai fazer uma revisão de física daquelas bem práticas, sabe? Uma sessão super envolvente para desmistificar de uma vez por todas como o calor se move no nosso mundo. Então, se você está no ensino médio se preparando para o vestibular, ou se simplesmente quer entender como as coisas funcionam na natureza, cora aqui. Esse guia prático vai deixar a diferença entre condutores e isolantes térmicos muito clara. Vai ser fascinante. Vamos lá! Nossa rota de revisão hoje tem 6 paradas bem rápidas. Vamos passar pelo mistério do piso frio, a física da condução, condutores versus isolantes, a estratégia dos pássaros, por que isolamos casas e, para fechar, vamos quebrar o mito do frio. É uma estrutura ágil para pegar fenômenos do nosso dia a dia e transformar em conhecimento sólido para gabaritar qualquer prova. Ponto número 1. O mistério do piso frio, ou o nosso paradoxo sensorial matinal. Imagina a cena que todo mundo já passou. Você levanta da cama e coloca os pés descalços no azulejo. Dá aquele arrepio, né? Parece congelante. Mas aí você dá um passo para o lado e pisa no tapete, e a sensação é de calor e conforto instantâneo. Só que aqui está a grande ilusão da nossa mente. Se os dois materiais estão ali, no mesmo quarto, um do lado do outro, eles estão exatamente na mesma temperatura ambiente. Como é possível que um pareça um bloco de gelo e o outro quentinho? Guarda essa dúvida aí. E isso nos leva ao ponto 2, a física da condução. É a dança microscópica da energia. O que é condução, afinal? É basicamente a transferência de energia térmica através do contato direto. E a parte mais importante, aquela que sempre cai em prova e você não pode esquecer. Ela acontece através de colisões microscópicas, mas sem nenhuma transferência de matéria. Ou seja, a matéria em si não sai do lugar, apenas a energia viaja. Pensa numa barra de metal sendo aquecida na ponta por uma chama. O calor faz com que os átomos e aqueles elétrons mais livres ali na pontinha comecem a vibrar feito loucos. Eles vibram tanto que começam a bater nos átomos vizinhos, passando essa energia adiante ao longo de toda a barra. É como um efeito dominó de energia microscópica. Eles vão batendo, transferindo calor, até que a barra inteira fica quente demais para você conseguir segurar. O que nos traz para o ponto 3, condutores versus isolantes. Na física, a gente divide as coisas. Um condutor térmico é um material que tem elétrons nas camadas mais externas super soltinhos. Como eles estão livres, são maravilhosos para pegar esse calor e passar para frente rapidinho. Já um isolante térmico é exatamente o oposto. É qualquer material que é um péssimo condutor. O trabalho dele na natureza é atrasar e dificultar ao máximo essa transferência de calor. Agora, comparando esses dois, a gente resolve aquele mistério do piso frio da manhã. O azulejo é um condutor muito melhor do que o tapete. É pelo mesmo motivo que o metal da sua mesa parece mais frio que a madeira. Quando o seu pé, que está quentinho, toca o azulejo, o calor do seu corpo foge rapidamente para dentro do piso, porque o azulejo conduz essa energia com muita facilidade. Já o tapete ou a madeira são isolantes. Eles roubam o calor do seu corpo bem devagarzinho. Como você não perde calor rápido, o cérebro não registra aquela sensação de gelado. Mistério desvendado. Entrando no ponto 4, a estratégia dos pássaros. A natureza dominando a física. Você sabia que lã, madeira, palha e até flocos de neve são isolantes térmicos incríveis? Aliás, neve não esquenta ninguém, ela só impede o calor de fugir. Mas o que todos esses materiais diferentes têm em comum é um detalhe surpreendente: ar. Isso mesmo, os espaços vazios e cheios de ar dentro deles. Líquidos e gases, no geral, são péssimos condutores. O ar é um isolante térmico fabuloso, e todos esses materiais porosos tiram vantagem disso. Sabe quando você vê um passarinho todo arrepiado, parecendo uma bolinha gorda num dia frio de inverno? Ele não está fazendo charme não, ele está literalmente estufando as penas para criar minúsculos bolsões de ar aprisionado em volta do corpo. Lembra que a gente acabou de falar que o ar é um péssimo condutor? Pois é, essa camada de ar parado funciona como uma barreira que não deixa o calor do corpinho dele escapar para o vento gelado. É uma armadura biológica, física aplicada na veia. Ponto 5. Por que isolamos as casas? Como a gente aprendeu com a natureza? Imagina um barro daqueles que nevam bastante. Olha só essa dica de prova que parece contraintuitiva, mas agora faz todo sentido. Se você olhar para os telhados e a neve estiver demorando um tempão para derreter numa casa específica, significa que aquela casa tem um isolamento térmico nota 1000. Se o isolamento fosse ruim, o calor do aquecedor lá de dentro da sala ia vazar pelo telhado e derreter a neve rapidinho. Então, telhado cheio de neve no inverno significa calor bem guardado lá dentro. E tem uma regra de ouro para você nunca mais esquecer.
A gente não isola uma casa para manter o frio do lado de fora. A gente isola para manter o calor lá dentro. O isolante não fabrica energia. Aquele seu cobertor super grosso no inverno não gera calor sozinho. Ele não liga na tomada. Ele apenas atrasa a fuga do calor maravilhoso do seu corpo para o ar gelado do quarto. O isolamento só põe um freio nessa transferência. Chegamos ao último ponto, número 6, o mito do frio. Vamos demolir um dos maiores erros da física básica. Presta atenção nessa pegadinha clássica. Se você pegar uma barra de metal e encostar numa barra de gelo, logo a sua mão vai ficar gelada. A pergunta é, o frio do gelo viajou através do metal e entrou na sua mão? A resposta absoluta, sem sombra de dúvida, é um sonoro não. Na física, estritamente falando, não existe essa entidade chamada frio viajando pelas coisas. O que viaja sempre é o calor. E a regra é clara, o calor flui sempre do objeto mais quente para o objeto mais frio. Então, quando você encosta no gelo ou no metal gelado, o que está acontecendo de verdade é o seu corpo perdendo o calor para a barra. Você sente frio porque uma quantidade absurda de energia térmica está fugindo da sua pele. Você não ganha frio, você perde calor. Para fechar o nosso explainer e amarrar tudo o que vimos hoje, pensa num forno de pizza que acabou de assar uma redonda. Você consegue colocar o braço lá dentro, no ar super quente do forno, por alguns segundos sem se queimar, certo? Mas se você encostar a mão na grade de metal lá dentro, por 1 milissegundo que seja, é desastre, vai queimar feio. E agora eu pergunto para vocês, se tanto o ar quanto a grade de metal estão ali, fervendo na mesma temperatura, por que encostar no metal te queima na hora e no ar não? Entender como a condução funciona e como os isolantes agem muda totalmente o jeito que a gente interage com o mundo físico, não é mesmo? Fica aí esse desafio mental para vocês testarem esse conhecimento na prática. Valeu pela companhia, bons estudos e a gente se vê na próxima. Olá, pessoal. Então, conforme mostrado aí no vídeo, né, estamos comentando sobre transferência de calor. Se você gostou dessa nova ideia de abordagem, colocando um vídeo de resumo feito por uma inteligência artificial, especificamente o Notebook LM, antes de começar uma sequência de vídeo para ajudar no entendimento, eu vou pedir, acredito pela primeira vez nesse canal, para você deixar um like nesse tipo de abordagem ou até mesmo um comentário com a sua opinião, porque dependendo do engajamento de vocês com essa demanda, eu vou repetir para todos os próximos vídeos que forem gravados, ok? Então eu agradeço por isso. Bom, então aqui na transferência de calor, a nossa grande ideia é que o calor ele pode ser transmitido por 3 processos: condução, convecção e radiação. E eu quero comentar com vocês esses 3 processos aqui ao longo dos vídeos dessa sequência, tá? Essa transferência de calor, ela vai acontecer até ter o equilíbrio térmico, ok? E ela sempre vai acontecer de forma natural, de objetos que são mais quentes para objetos mais frios. E isso sempre vai acontecer dessa maneira, sempre naturalmente do quente para o frio. Do frio para o quente até tem como acontecer, mas aí nós vamos precisar de máquinas térmicas que fica para outra sequência de vídeos. Então, se vários objetos eles estão em contato físico, ou seja, encostando uns nos outros, mas estão em diferentes temperaturas, e aqueles objetos que são os mais quentes vão se tornar mais frios e aqueles que estão mais frios tornam-se mais quentes, ou seja, aqui vai haver uma transferência de calor dos objetos de maior temperatura para os de menor temperatura, até que eles tenham uma temperatura em comum, que é o nosso equilíbrio térmico, cujo vídeo já foi gravado, certinho? Ao longo do vídeo eu vou mostrar uma simulação para vocês de forma a tornar essa ideia mais clara, né? A constatação inicial a respeito desse primeiro momento é que na condução, colisão entre partículas transferem energia térmica sem qualquer transferência de matéria. Então, vamos entender essa situação
com um experimento, né? Você tem 2 panelas, uma panela totalmente feita de aço inox e uma panela de aço inox, mas cujo cabo é feito de madeira. Ao dar ignição na chama do fogão, a gente consegue perceber que essa fonte de calor transfere energia para a panela e os átomos desse metal vão oscilando cada vez mais, aumentando a sua temperatura. Os átomos que estão oscilando, recebendo temperatura, colidem por vibração com os átomos vizinhos e essa vibração, acompanhado desse aumento de temperatura, é transferido para os átomos vizinhos de uma maneira muito rápida nessa panela que é feita somente de metal. Quando a gente analisa a panela que tem o cabo de madeira, nós percebemos que, apesar de estar recebendo a mesma quantidade de energia, ok? Os átomos vizinhos, eles estão se comportando de maneira diferente, porque na metade aqui do cabo da panela de metal, nós já temos 50 graus Celsius, ao passo que aqui na madeira, apenas 20. Dá para entender que o metal ele conduz melhor essa energia ao longo da panela do que a madeira. Então, o metal é um melhor condutor térmico do que madeira. Mas o processo de condução ele está acontecendo, ou seja, o calor ele está se propagando da chama para o corpo da panela de forma mais rápida na panela de metal e de forma mais lenta na panela que tem o cabo de madeira, porque madeira é mais isolante do que o metal. Dá para perceber também que a extremidade desse cabo já está 10 graus mais quente do que a extremidade da panela que tem o cabo de madeira. Então, condução é isso, é a transferência de energia pelo corpo de um material quando estão em contato, fazendo esses átomos vibrarem, transferindo essa energia, esse calor para os átomos vizinhos, mas perceba que não tem transferência de matéria, ou seja, os átomos eles estão na mesma posição, vibrando em torno de um ponto em comum. Ou seja, esses átomos aqui eles não estão sendo transportados para outro ponto, não tem movimento de matéria de um ponto ao outro. Os átomos eles apenas oscilam em torno de um ponto em comum. É isso que essa ideia está querendo dizer, ok? Se você segura a extremidade de uma panela em uma chama, essa panela ela vai se tornar quente demais para segurar, que é exatamente o que está sendo mostrado aí na simulação, né? Então, o que a gente vai ter aqui na situação com os slides? Esse calor ele vai ser transferido através do metal por condução. A condução de calor é a transferência de energia dentro dos materiais, entre diferentes materiais que estão em contato direto. Por exemplo, a chama e a panela, como eu acabei de mostrar. Materiais que conduzem bem o calor são chamados de condutores. Aqui mais uma informação: o calor da chama faz com que os átomos e os elétrons livres na extremidade do metal se movam, vibrem mais rápido e se choquem contra os outros. A energia dos átomos vibrantes aumenta ao longo do comprimento da haste. Então aqui vibra mais e ao longo da haste vai vibrando cada vez mais conforme o tempo vai passando, ok? A mesma coisa a gente poderia pensar a respeito de um bloco de gelo, né? A gente teria uma vibração cada vez menor, só que a gente não vai poder confundir as situações de transferência de calor e a sensação térmica de frio que a gente pode ter,
ok? Mas no caso, se fosse um bloco de gelo, nessa situação da direita, nós teríamos os átomos vibrando cada vez menos. E nesse sentido, a transferência de calor aconteceria da pessoa para o bloco de gelo, ou para o prego aqui no caso, né? Se tivesse fincado numa barra de gelo. Porque o calor é sempre do mais quente para o de menor temperatura. Ok? Então não tem como um bloco de gelo transferir energia para uma pessoa. Tem como a pessoa transferir energia para o bloco de gelo. Mas vamos lá. A condução ela é explicada por colisões entre os átomos e moléculas e pelas ações de elétrons que estão fracamente ligados, que são os elétrons livres. Quando a extremidade de uma barra de ferro é mantida em uma chama de fogão, os átomos da extremidade aquecida vibram cada vez mais rápido e esses átomos eles chocam, colidem com os átomos vizinhos, transferindo essa energia, que é uma energia cinética de movimento. Esses elétrons livres que podem se movimentar com maior liberdade, eles podem se mover pelo metal, eles se chocam, transferem energia e isso vai passando ao longo de todo o material. Então, condutores são os materiais compostos por átomos com elétrons externos soltos, elétrons livres. E eles são bons condutores de calor e também, pelo mesmo motivo, são bons condutores de eletricidade. Porque os metais, eles têm esses elétrons externos mais soltos que vão permitir calor e eletricidade fluir com muita facilidade. Se você toca um pedaço de metal e um pedaço de madeira, como foi mostrado aqui na simulação, um pedaço de metal e um pedaço de madeira, qual deles vai parecer mais frio? E qual realmente é o mais frio? Se os materiais estiverem na mesma proximidade, eles devem ter a mesma temperatura ambiente. Bom, isso é fácil da gente perceber, né? Mesma temperatura, 10 graus Celsius para o metal, 10 graus Celsius para a madeira. Ou seja, esses átomos eles estão vibrando na mesma intensidade, ok? Muito bem. Então, o metal ele vai parecer mais frio porque ele é um condutor melhor. O calor se move facilmente da sua mão mais quente para o metal que é mais frio. Lembra que a sua mão ela vai estar aí a temperatura corporal, cerca de 36 graus Celsius. E o metal ele está a 10 graus Celsius, mais frio. Então, quando você pega no metal, o calor é transferido para o metal. Você vai ter uma sensação de que o metal está mais frio, porque você está liberando, cedendo, dando energia para o metal que está a menor temperatura. Então, a madeira, por outro lado, ela vai ser um condutor ruim, e isso vai querer dizer, então, que ela não vai receber tanta energia de você quanto o metal. Pouco calor se move da sua mão para a madeira, então a sua mão ela não percebe que está tocando algo mais frio. E aí você vai ter a sensação de que, em termos de temperatura, a sensação térmica do toque na madeira é mais agradável do que na do metal. O piso do azulejo ele vai parecer mais frio para um pé descalço, enquanto o tapete na mesma temperatura parece mais quente. Então eu só estou trocando aqui a situação da cozinha para o banheiro. Isso ocorre porque o azulejo ele é um condutor melhor do que o tapete. Perfeito? Beleza. Agora, falando especificamente dos isolantes, líquidos, gases, geralmente são maus condutores. Um isolante é qualquer material que seja um mau condutor de calor e que atrase a transferência de calor. O ar, ele é um isolante muito bom. Materiais porosos que possuem muitos espaços vazios
também são bons isolantes, mas para analisar esses materiais a gente sempre precisa lembrar daquela dica, né? Estamos aqui nessa etapa do curso de física sempre analisando a natureza atômica da matéria. Então aqui vai ter os líquidos, que tem um espaço entre as moléculas, os gases, a madeira, o isopor, ok? O próprio gelo, né? Então, as boas propriedades de isolamento de materiais como lã, madeira, palha, papel, cortiça, que é o material da rolha do vinho, poliestireno, que é o caso do isopor, dos tubos de caneta, dos plásticos, a própria pele, a penas das aves, deve-se em grande parte aos espaços de ar que a contém. Os pássaros, quando eles eriçam, encrespam suas penas, né, quando eles ficam arrepiados, entre aspas, eles estão criando espaços de ar, que é um isolante térmico, para que esse ar seja um isolante entre o corpo do pássaro e o ambiente que está mais frio. Os flocos de neve, como eu disse, aprisionam muito ar em seus cristais e eles são bons isolantes térmicos. Fato este de que os iglus, feitos de gelo, são boas casas para os esquimós, né? A neve não é uma fonte de calor, ela simplesmente impede que qualquer calor escape muito rapidamente. Eu falo sobre a questão da neve nos telhados ao longo aí dos próximos vídeos. Um condutor, entre aspas, quente, ele não fornece calor, ele simplesmente retarda, diminui, atrapalha essa transferência de calor do seu corpo para o ambiente. Então é errado a gente dizer que um cobertor nos aquece. Mentira! Nenhum cobertor, exceto se ele for térmico, se ele pode ser ligado na tomada, né? Ele vai aquecer o seu corpo. O que o cobertor faz é criar uma barreira de isolamento entre o seu corpo e o ambiente que estão em uma temperatura diferente, evitando que essa energia do seu corpo, energia térmica na forma de calor, seja transferida para o meio ambiente. Falando estritamente, não existe frio que passa por um condutor ou isolante. Apenas o calor é transferido. Então não tem como transferir frio, tem como transferir calor. Não isolamos uma casa para manter o frio fora. Isolamos para manter o calor dentro. A mesma coisa do cobertor. A gente não usa cobertor para manter o frio fora. A gente usa o cobertor para manter o nosso calor, a nossa energia térmica, dentro do nosso corpo, isolado do contato com o ambiente externo que está mais frio, a uma temperatura menor. Nenhum isolante pode impedir totalmente que o calor passe através dele, ou seja, não tem isolante perfeito. O isolamento apenas retarda, diminui, atrapalha a transferência de calor. A neve mais dura no telhado das casas, bem isoladas, é uma constatação do processo de condução. As casas com neve no telhado são melhor isoladas, ou seja, o calor lá dentro está bem aprisionado. As casas que não tem neve no telhado está permitindo que o calor lá dentro passe para fora, derretendo a neve, ok? Então são casas mais frias e aqui casas mais quentes, ok? Porque o calor, a energia térmica está isolada aqui dentro. Então, esses telhados aqui são bons isolantes térmicos. Dessa casa não é, dessa também não, destas aqui também não, ok? Uma situação para você pensar. Se você segura uma extremidade de uma barra de metal, pode ser o da panela lá da simulação, contra um pedaço de gelo, a extremidade que está em sua mão logo ficará fria. Isso é uma afirmação. O frio flui do gelo para sua mão? Se você seguiu aqui, a resposta você sabe que é não. O calor é que flui da sua mão para o gelo ou para o metal que está mais frio quando você toca, porque você está transferindo calor para o metal. Certinho?
Mais uma situação para você pensar. Você pode colocar sua mão em um forno de pizza quente por vários segundos sem se machucar, enquanto nunca tocaria as superfícies internas de um metal nem por um segundo. Por que que isso acontece? Aí a resposta é: o ar ele é um condutor ruim de temperatura, de calor. Então, a taxa de transferência de calor do ar quente para sua mão, que está mais fria, é relativamente baixa. Mas tocar umas partes de metal é uma história diferente. O metal ele é um bom condutor de calor. E esse calor, em pouco tempo, é conduzido para sua mão, ocorrendo aí um contato térmico, transferindo grande parte da energia do metal para sua mão, provocando uma queimadura. Finalizando então a discussão até aqui, registra aí no seu caderno, no seu material, a resposta: como que a condução transfere calor. Obrigado pela sua atenção, a gente se encontra no próximo vídeo.